Oi, boa tarde, né? Boa noite. Começaram a acessar a nossa live. Vamos dar mais 5 minutinhos, a gente já começa. As pessoas que estão participando são extremamente bem-vindas. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, nós pediríamos que mandasse através do chat a pergunta, que a gente repassa para eles, a gente coloca para a gente discutir alguma dúvida. Tá bom. Olá, boa noite. Vamos começar aqui. Estamos hoje aqui na Sétima Investimentos para mais um papo com o gestor. Hoje nós vamos bater um papo com os nossos amigos e parceiros da KPR Investimentos, gestora do fundo KPR Diagrama FICFIN. Queria agradecer o Rafael e o Paulo essa oportunidade de bater um papo com a gente, com os nossos clientes, nossos amigos, ajudar a gente a entender um pouquinho esse início de ano. Mal começou e a gente já está vendo um ano que promete ser desafiador, complicado. É uma história que a gente puxa de 2020 e acho interessante a gente tentar entender um pouco o que está acontecendo, como acabou, como está começando e o que vocês estão vendo, o que vocês estão esperando, tanto no cenário local quanto no cenário global, porque hoje em dia o impacto acaba sendo muito importante para nós e para a nossa economia aqui. Queria primeiro boa noite, vamos começar pelo Paulo. Paulo, boa noite, obrigado pela oportunidade. Imagina, obrigado pessoal, um prazer aí estar com vocês, Vitor, pessoal todo da Sétima. Vamos bater um papo aí para falar o que a gente está achando desse ano. Rafael Mendonça, boa noite. Obrigado pela oportunidade. Vamos bater um papo aqui, vamos entender um pouco e ajudar as pessoas também, aos nossos amigos
e clientes a entender um pouco o que está acontecendo. Obrigado, Rafael. Vamos sim, Vitor. Obrigado pela oportunidade, obrigado ao pessoal da Sétima, a todos os clientes, aí, as pessoas que entraram na live para nos ouvir. Eu acho que, só nos apresentando aqui rapidamente, eu sou o Rafael, eu cuido da parte de relacionamento com o investidor dentro da KPR, tá? E a gente vai bater um papo hoje aí sobre perspectiva do que a gente pode observar para 2021, dado um cenário de 2020 aí, que foi bem desafiador, eu acho que para todo mundo, né? Foi um ano atípico dentro dos vários anos que a gente teve, e graças a Deus dentro da KPR lá, e graças ao trabalho aí, principalmente do time do Paulo e do time de pesquisa, a gente conseguiu ter bons retornos aí, eu acho que os cotistas ficaram felizes, mas foi um ano bastante desafiador. Não sei se você quer que eu comece falando um pouco do que foi 2020, dentro do cenário macro, Vitor, e depois a gente engata 2021. Obviamente, eu vou puxar a parte mais fácil para mim e deixo a parte mais difícil para o Paulo depois de enrolar, né? Bom, então, já que você já deixou essa para o Paulo, não, eu acho extremamente interessante, Rafael, porque aí ajuda a entender um pouco porque o ano começou da forma que começou. Que começou, né? E aí a gente entende ou não entende, né, o que podemos esperar. Mostra um pouco para a gente o que você viu e o que vocês... Então vamos lá, Vitor. Eu acho que 2020 foi um ano bastante atípico, né? A gente começou o ano com a pauta do coronavírus, né? Era um vírus novo, uma doença nova, uma pandemia nova. Ninguém sabia o que podia acontecer. Quando chegamos no mês de março, que a gente observou ali que principalmente os mercados europeus estavam sendo bastante afetados pela pandemia e ela estava se transmitindo ao redor do mundo, foi um mês extremamente difícil para as pessoas, né, para todo mundo. A gente viveu esse negócio de lockdown que a gente nunca havia experimentado, e no decorrer do ano, né, a gente passou de um ano que parecia que tudo ia dar errado, que ia ser uma desgraça total, e eu acho que a gente conseguiu evoluir de forma bastante positiva, até não só aqui no Brasil, mas no resto do mundo, né? Então, a gente passou a observar alguns movimentos. Primeiro, acho que o primeiro movimento vindo da China, né, que acabou afetando aí o mercado de commodities como um todo, né? A China, ela foi o primeiro país a sentir essa pandemia, e eu acredito que com medo de uma quebra dos ciclos produtivos, ela já foi logo querendo se defender, né? Então, acho que ela já foi comprando tudo que era possível de commodities ali para manter a cadeia produtiva chinesa andando, né? Para tentar mitigar um pouco mais esse problema. E fora isso, durante os meses a gente foi observando que ela também ia trabalhar com estímulos, e estímulos talvez através de infraestrutura. Eu acho que isso explica um pouco do que foi para as commodities o ano de 2020, né? Realmente foi um ano muito atípico em que a gente teve essa retomada, e pode ser um dos fatores que também explique aí o que a gente pode ver daqui para frente, né? No final, na metade do ano para cima, ali, a gente já começou a ter alguma evolução de recuperação nas maiores economias, né? E isso foi andando cada vez mais rápido com as vacinas, né? Quando a gente começou a ter uma luz no fim do túnel ali, que teríamos vacina de algum jeito, e surpreendentemente a gente está tendo vacinas aí de diversos fabricantes, né? Em tempo recorde. Então, acho que isso foi muito especial. E, enfim, foi bastante. Eu acho que assim, foi um ano de muitas lições, com grande volatilidade, mas que traz para a gente alguns sinais, né? Então, a gente entra vai começar 2021 com o mundo tendo essa retomada no mercado de commodities global, né? Puxado aí pela China e pela Ásia. É um mercado que
Em alguns setores das commodities ali, ele está realmente bastante apertado, né? Você pegar, por exemplo, o mercado de grãos, ele passou por um período de aperto, aí, porque a China demandou realmente bastante e a safra nos países produtores não foi das melhores, então houve realmente um squeeze ali na oferta. E, por outro lado, também a gente tá vendo esse easing monetário aí no mundo inteiro, que também é um negócio muito novo, né? A gente antigamente tinha experimentado isso nos Estados Unidos, lá depois da crise de 2008, e agora a gente está vendo uma ação coordenada ali por todos os bancos centrais, inclusive nos emergentes, o que é um negócio totalmente novo, né? A gente nunca viu o Brasil com juro negativo, que nem a gente teve em 2020. Junto com isso, uma série de novas tecnologias que o mundo vem criando aí ao longo do tempo, e essas tecnologias, obviamente, elas são deflacionárias para a economia, né? Então, eu acho que a gente entra assim num cenário bastante difícil. Eu acho que é um cenário muito volátil. A gente estava até comentando aqui fora do ar, e é mais ou menos isso que a gente acha, assim, pode ser 2021 pode ser um ano que vai dar muitas boas opções ali de investimento, mas vai ser provavelmente um ano extremamente volátil, né? Hoje você escolheu, acho que a D do dia, né? A gente tá vendo aí, a gente teve um dia muito atípico, principalmente lá fora. Então, isso mostra que 2021 realmente vem carregando esse cenário de 2020, e agora acho que a gente tem que ter bastante cuidado nas nossas análises, muito por causa dessa volatilidade que pode acontecer. Eu acho que isso é um começo aí. Paulão, se quiser acrescentar alguma coisa... Não, aí, o Rafa falou bem. Deixa eu só pôr mais uma... Lógico. Mais uma coisinha. Aí você segue falando isso, a sequência do Rafa. E você acha que o ano acabou com uma expectativa de retomada de economia diante disso tudo que o Rafa falou de 2020? Você acredita que a leitura neste começo de ano, uma retomada de economia mais lenta e uma dificuldade maior na vacinação, mudou um pouco o cenário que acabou o ano? Aí você... eu acho o seguinte, o Rafa falou, foi um ano bem atípico, ano passado, né? Em que os investidores tiveram que controlar o risco muito bem, né? Mas não podemos nos esquecer que o mercado subiu graças aos estímulos, né? Então, se não fosse os estímulos do Fed, provavelmente o mercado ainda estaria lá embaixo nos 80 mil pontos, 90 mil pontos. Então, grande parte da recuperação que veio a partir de julho foi graças aos estímulos. E esse ano, talvez, os estímulos não façam tanto efeito como fez esse ano. O ano passado, assim, os preços estavam muito depreciados. A diferença desse ano para o ano passado é que a recuperação do mercado foi devido aos preços estarem muito depreciados e a expectativa da economia voltar forte em 2021. Só que o que está acontecendo é que na Europa, o corona, apesar da vacinação, você vê que as economias ainda estão em lockdown, né? Então, na minha visão, um dos principais motivos que o mercado pesou essa semana foi que ainda há muitas dúvidas, né, sobre qual o time da recuperação. A Alemanha está passando umas propagandas na televisão na Europa para as pessoas não saírem de casa. Então, eu acho que isso jogou meio que uma ducha de água fria no mercado, né? E, além disso, no Brasil, a gente tem muita incerteza política, né? Estão falando que o candidato do governo está na frente, mas a gente não sabe a hora que ele assumir como vai ser, né? O Maia também era o candidato do governo. Quando ele ganhou, parece que as coisas não saíram do jeito que o governo esperava. O Paulo Guedes também está com dificuldade de entregar o que ele falava de privatizações. Agora a Eletrobras, o presidente acabou de sair. Então, gerou uma série de dúvidas que está fazendo o mercado corrigir da toada que veio de novembro para frente, né? Na nossa visão, a gente acredita que esse ano vai ser um ano de oportunidades.
mas sabendo controlar risco. A gente acha que não vai ter, o mercado não vai subir numa mão única, que nem foi de julho, praticamente de julho para frente. Vai ser um ano com muita, eu acredito que vai ser um ano com bastante volatilidade, tá? Tanto aqui no Brasil quanto no exterior, principalmente lá fora. Porque, principalmente lá fora, não que o Brasil vai ser menos volátil, é que os preços lá nas ações de tecnologia subiram bastante, né? Que tem um grande peso no S&P, e é isso, assim, eu acho que tem que ficar atento esse ano. Eu não acho que vai ser aquele compra e esquece, sabe? Eu acho que vai ser bem volátil. A gente viu, foi o que você falou, em 2020, de julho para cá, foi uma dinâmica totalmente diferente, uma dinâmica de recuperação em cima dos estímulos. Eu acho que, tanto o Rafa quanto o Paulo, eu acho que no cenário local, para o cliente local, ele escuta diariamente, várias vezes no dia, o impacto do fiscal e da agenda que nunca saiu do papel. Privatização, cada dia que passa, a gente vê que não aconteceu. Um sinal claro disso foi a Eletrobras agora, que o cara cansou e saiu. Vocês concordam que para o cenário local, isso é o que mais pesa no momento? Ainda colocando tudo junto com o cenário político, que também a gente vê um momento totalmente complicado, eu acho que isso para o nosso momento é a chave, não é? Não? O problema é que as eleições começaram 2 anos antes, né? Então, as medidas que tinham que sair, que o mercado acreditava, eu ainda acredito que possa sair, mas assim, vai ser difícil, né? O PSDB está contra o governo, então eles têm uma base ampla. O MDB também, você não sabe que lado que está. E o Paulo Guedes, por mais que ele se esforce, ele não tem entregado, né? Então, assim, aquela toda expectativa de um governo liberal, de reformista, não está acontecendo. E isso eu acho que os estrangeiros, que realmente, tirando o preço de... Assim, essa alta da Bolsa foi puxado basicamente por commodities. Se você pegar papel de consumo, construtora e vários setores ligados à economia interna, tem ações que estão no preço de julho, agosto. Então, vamos ver, né? Eu comecei o ano otimista, mas depois dessa briga política toda em torno da vacina, a gente está um pouco mais neutro aqui, né? Não estamos pessimistas, tá? Mas assim, estamos mais neutro. Vitor, e também importante, acho que é importante ressaltar também, quando a gente fala ali da nossa visão, né? Isso muito aí para o teu cliente entender, é que o nosso fundo, né? O fundo e o método que a gente faz a gestão ali, ele nos permite ser bastante táticos quando necessário. Isso eu acho que é o grande diferencial. Então a gente tem essa agilidade de poder mudar as nossas teses absorvendo alguma informação que a gente até então não conhecia, ou quando o cenário muda muito drasticamente. Então, tá no nosso DNA ter essa agilidade, ter essa exposição mais tática em momentos mais voláteis. Então, assim, eu acho que fica um pouco disso do que o Paulo falou, não que a gente esteja pessimista com 2021, mas vai ser um ano de desafios grandes também. Eu acho que aqui no Brasil, principalmente, a gente tem esse barulho político, né, que afeta preço, querendo ou não. Afeta no curto prazo, mais afeta, a não ser que seja um evento de escala um pouco maior, mas afeta preço. No lado das commodities, isso que também o Paulo ressaltou, né? O nosso Ibovespa, ele veio quase que em linha reta ali dos 90 mil até os 125, basicamente puxado por empresas de commodities aí, um pouco do que a gente falou dessa retomada. Realmente as commodities estão em preços mais esticados, com o dólar real nesse patamar, para as empresas exportadoras de commodities realmente é o melhor dos mundos, né? Eles começam a ter um fluxo de caixa muito positivo. Mas vai ser um ano desafiador. Eu acho que não é comprar qualquer coisa e sair correndo pro abraço, né?
como a gente disse. Eu acho que você vai ter que ser um pouco mais seletivo e, obviamente, gerenciar seu risco, porque esses rumores de curto prazo eles vão afetar preço, sem dúvida. A gente olhando um pouco, tentar falar um pouquinho do mercado, sei que um dia é difícil, mas tem vários clientes nossos que estão nos acompanhando e acabam olhando bastante para o dia a dia, para a Bolsa. Paulo, Oi? Isso tudo que a gente está vendo, se passarmos agora por setores, tem alguma coisa que você ainda está achando interessante, que por todos esses desafios, você ainda acha que tem algumas oportunidades? Não, assim, a gente gosta de commodities, tá? Principalmente devido à China. Só que no momento, depois dessa alta toda, a gente está esperando corrigir um pouco mais para entrar. A gente acredita que, pelo que essa semana aconteceu na Europa e hoje está acontecendo nos Estados Unidos, eu acho que o investidor pode aguardar um pouco antes de sair comprando. Mas no interno, assim, o cenário interno são duas oportunidades, assim, são dois cenários. Aí tem que ver qual você acredita que vai acontecer. Se você acredita que as reformas vão passar com o novo presidente da Câmara e do Senado, eu acredito que, assim, no Brasil, as ações de consumo interno estão num excelente preço. Então, tanto construtora quanto consumo. Se passarem as reformas, elas provavelmente vão dar um bom retorno. Caso as reformas não passem e continue essa briga política e lá fora o mercado não recuperar, não seja um ano tão de tendência de alta, eu acho que vai ser um ano mais complicado. Então, assim, é difícil te dar essa resposta, porque aí vai de cada um. Se você acredita que vai passar as reformas, as ações do consumo interno estão baratas, mas, ao mesmo tempo, se não passar, eu acho que dificilmente vai ter uma performance boa antes de realizar, antes de cair mais, tá? Então, por isso que a gente está neutro, ainda a gente não está com nenhuma posição muito direcional no Brasil, tá? Tipo de consumo interno, a gente está mais esperando para ver. Às vezes é melhor pagar um pouco mais caro, às vezes uma empresa de consumo interno, você vê na Bolsa em janeiro do ano passado, estava sei lá, R$60, agora está 35. Às vezes é melhor você pagar 38, 39 com uma cara que o mercado realmente vai subir, do que você comprar 35, 36 rezando para que tudo dê certo, né? Então, essa é uma outra característica aqui do fundo, a gente gosta de comprar quando a gente acredita que realmente o mercado vai andar e não apenas porque ela está barata. Tá? Deixa eu passar para vocês aqui, vamos batendo uma bola aqui também com os participantes. O João Tucci pergunta: qual a expectativa de vocês para câmbio? Essa possibilidade de novo ciclo de alta ao longo do ano torna nossa moeda mais atrativa, alta de juros? Em tese, sim. Teoricamente faz sentido, só que o câmbio está muito ligado também ao fluxo, né? Então, o fluxo e esse fluxo, se não tem um político com reforma, aliás, se não saem as medidas que o Brasil tanto precisa, reforma tributária, se o fiscal não melhorar, a commodity pode estar subindo, mas dificilmente o investidor estrangeiro vai trazer dinheiro para o Brasil, né? Então, por isso que esse ano até surpreendeu a gente não esperava que até essa alta tão forte no câmbio desse mês. A gente acreditava justamente nesse cenário de commodities que o real iria se valorizar nesse começo do ano, mas a gente viu que o político fez muito preço, né? Tanto é que a nossa moeda, o real, ele está a 10% do pico do estresse, que foi 6,595, enquanto os pares, vão pegar o peso mexicano e o ZAR da África do Sul, estão níveis pré-pandemia. Então, assim, você vê como o político aqui no Brasil está fazendo preço, tá? Independentemente da commodities tá subindo, mas no curto prazo, com essa Selic mais baixa e o fiscal deteriorado, eu não acredito que o câmbio vai no curto prazo, vai cair, deva realizar. Ao longo do ano, aí é o que eu falei. Se passarem as medidas, o real tem uma gordura enorme para queimar, mas a gente está na mão dos políticos, né?
Então, é difícil falar para quanto vai o câmbio esse ano. Uma outra questão interessante que a gente tem escutado bastante nos últimos dias, que começando a temporada de resultado local, a gente vai ver com um quarto tri com resultados interessantes, mas a gente começa a ter uma preocupação com o primeiro tri de 2021. Vocês estão olhando para isso também, principalmente consumo e varejo e consumo. Sim, com certeza. Você vê essas medidas que o governo já está colocando de quarentena. Então, assim... Por exemplo, pode... um cenário bastante difícil, né, Paulo? Porque a gente olha esse lockdown, né, e, ao mesmo tempo, possivelmente, se o governo liberar algum estímulo através do Corona Voucher novamente, você tem aí alguma, de forma artificial, algum estímulo para o setor de varejo, né? Mas é aquilo, um ano bem desafiador aí. Desculpa te cortar, Paulo. Não, mas é isso mesmo. Assim, esse ano está bem complicado porque assim está binário, né, o cenário. Ou pode melhorar bastante ou pode piorar bem ainda. Então, assim, eu aconselho o investidor assim não ter muita pressa para comprar porque caiu hoje, pode cair bem mais ainda. Ou às vezes é melhor até, como eu falei, comprar um pouco mais caro com uma visão melhor de cenário tanto de mundo quanto de fiscal no Brasil. E aguardar. Às vezes tem momentos no mercado que não operar é fazer bastante coisa, né? É preservar capital. Então, é assim que a gente está vendo no momento. Vitor, eu sei que às vezes parece meio... Não. Mas, assim, é o conselho que eu posso dar aí nesse curto prazo, tá? Mas também é uma fase. Daqui a pouco, depois que ajustar, aí o mercado deve andar... Para um dos lados deve andar bem. Rafael, nós, um pouquinho antes de começar, nós estávamos conversando um pouco sobre a dinâmica de investimentos e proteção do fundo de vocês, das posições, ficar um pouco... Comenta um pouco com a gente. Acho que o momento de mercado fez com que vocês protegessem um pouco mais a carteira, é isso? Na verdade, a proteção, a gente sempre tem, nossa característica do fundo. Mesmo eu estando otimista, eu tenho proteção, tá? Então, assim, a nossa estratégia aqui, a gente discute uma tese. A partir daquela tese, a gente vê quais instrumentos devem rentabilizar melhor, qual a melhor relação risco-retorno. E fazendo essa relação risco-retorno, é que a gente faz as nossas proteções. Então, a gente nunca pensa quanto a gente vai ganhar, a gente sempre pensa quanto a gente vai perder. Então, vamos falar que é um jeito tranquilo, a gente dorme tranquilo aqui, porque a gente está, por exemplo, deu essa queda forte no mercado, a gente conseguiu se defender, tá? Não se defendemos 100%, porque também a gente não estava pessimista. Mas, assim, é a característica do fundo ter sempre proteções, independente de estando otimista ou pessimista. Tá? E a gente, às vezes, também tem posição vendida no fundo em alguns setores. A gente abriu um short nos bancos esse ano, que é uma tese desde o ano passado. Em compensação, estávamos comprando em ações de commodities. Então, a gente sempre tenta mesclar um setor forte com um setor fraco. Tá? É assim que a gente opera aqui no fundo. E hoje vocês carregam algumas... Você tem alguma posição relevante no fundo em ações? Algum setor? Relevante, não. A gente está bem equilibrado. A gente, inclusive, ontem compramos o put de índice de put de Ibovespa, né? Justamente por achar que o mercado estava engasgando, não estava conseguindo subir, mesmo com lá fora batendo recorde, aqui deu uma travada. Mas ainda a gente não está pessimista, tá? Vamos falar que a gente estamos se defendendo da queda do mercado, mas ainda a gente não abriu posição direcional para baixo. É importante falar também, Vitor, que o fundo ele tem uma característica também, aquilo que o Paulo comentou alguns minutos atrás, quando alguma posição anda, né? Então, por exemplo, a gente pegou essa engatada da bolsa aí desde do final do ano passado até agora, a gente costuma sempre pôr um pouco no bolso também, tá? Não é por ser um fundo multimercado macro, a gente não tem essa tendência de carregar ad eterno
posições, então a gente não tem muito esse amor, a gente é aquilo, volto a repetir, a gente tem essa característica de ser um pouco mais tático nessa hora. Então põe um pouco, se a gente acha que o mercado está se deteriorando, o nosso panorama macro está deteriorando e a gente não está conseguindo enxergar no curto prazo o que pode acontecer, a gente sempre prefere pôr um pouco mais no bolso e deixar o fundo um pouco mais travado ali do que devolver todo o alvo que a gente gerou aí no período. Cara, eu vou passar para vocês aqui 2 perguntas de 2 participantes e, na verdade, uma vai seguir a outra, tá? Falando em bancos, IFNC é um setor muito forte na B3. Ajudou com força o Ibov e vem entregando tudo. Qual a sua perspectiva do setor, inclusive quarto TRI de 2020, resultado, né? Já o mesmo pode ser decisivo no repique ou aprofundamento da queda? Emendando a segunda, que também tem a ver com bancos, poderiam comentar um pouco mais sobre o case do setor bancário, dado que estão vendidos? Na verdade, é o seguinte, o setor bancário, desde janeiro do ano passado, a gente abriu uma posição vendida nos bancos, nos tradicionais, tá? Nos bancos maiores, devido ao aumento de competição. No final do ano, os bancos subiram bastante, e não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro. E o que a gente está vendo é que a competição entre eles está muito acirrada. Antigamente tinha os 3 bancos maiores, não tinham competição praticamente, né? Eles dominavam o mercado quase 100%. E hoje em dia, vamos pegar quem são os novos clientes? É a geração 2000 para frente. Tá? É a geração que nasceu nos anos 90, 2000. Esses vão ser os futuros clientes dos bancos daqui para frente, porque os outros bancos não vão, é difícil eles captarem novos clientes. Então a tendência dos bancões são perder clientes, enquanto dos bancos menores e os bancos digitais, XP, BTG, Banco Inter, são os bancos que provavelmente vão ganhar uma grande fatia dos bancos tradicionais. Então, esse é o nosso case, tá? Não é que a gente acha que o banco vai acabar. Não é nada disso. A gente acredita que vai ter uma transformação no mercado, como está tendo, e aí vai ser muito difícil os bancos tradicionais terem a cabeça desses novos bancos, porque eles têm um modelo de negócio já há muitos anos, tem milhares de colaboradores, e não é fácil mudar a chave da noite para o dia, né? Enquanto esses bancos justamente menores... essa parte de mobilidade, né, Paulo? A gente enxerga nesses bancões aí justamente isso. Eles eles não conseguem ser tão ágeis quanto esses bancos digitais mais novos. Eles são os transatlânticos, né? Enquanto a nova geração não quer aquele serviço, aquela burocracia, eles querem fazer coisa rápida pelo celular. E nós acreditamos aqui que os bancos tradicionais vão encolher bastante a base de clientes deles. Tá? Então, basicamente, é a resposta disso. Esse é o principal motivo de estarem negativos com o setor. E só voltando um pedacinho ali, se tem alguma expectativa para o resultado do último TRI de 2020 para os bancos? Não. Vocês viram eles provisionaram bastante, né, nos outros trimestres. Talvez possa vir um resultado bom, mas eu estou olhando muito mais para frente, tá? Então, para mim, pode ser que suba no curto prazo, mas eu estou olhando para daqui 1 ano, 2 anos. Eu acredito que os valores... Vamos falar o seguinte, os bancos vão na minha visão, vão performar pior que o Ibovespa, tá? Tá bom. Eu tinha deixado passar uma outra pergunta aqui. Se vocês não acompanharem, fiquem tranquilos em falar não. Não sei se os gestores da KPR olham mercados internacionais, mas acreditam que há algum mercado estrangeiro, Estados Unidos, China ou Europa, que possa ter perspectivas melhores para 2021? A gente estava acreditando que a China, né? A China saiu na frente o ano passado. Esse ano continua, o PIB deles o ano passado foi positivo, por incrível que pareça, com todo esse problema que deu no mundo. E comparando a China com a Europa e Estados Unidos, eu acho que é um país que pode puxar o crescimento
dos mercados emergentes esse ano. Tá? Esse é o nosso... um dos maiores otimismos com commodities é a recuperação da China. Mais uma que estava aqui que eu também tinha comido bola. Como gestores da KPR estão olhando a dinâmica de juros, inflação e câmbio no Brasil? Câmbio, você comentou, juros, inflação... Na verdade, tá tudo ligado ao fiscal, né? Se o fiscal, se eles resolverem fazer reforma, cortar gasto, eu acredito que por mais que o Brasil tenha ainda, vamos falar, a curva que o Brasil fazendo o trabalho de casa deve voltar a investimento, a inflação deve acalmar, mas é aquilo, depende dos políticos. Basicamente, assim, o mercado financeiro no Brasil, na nossa visão, está muito ligado ao que vai acontecer a partir de fevereiro. Se passar a reforma, o mercado deve melhorar e bastante, assim, principalmente o câmbio. Mas se os políticos ficarem naquela briga, eu trouxe a vacina, não, eu trouxe a outra, e não passar a reforma, a gente pode ver esse câmbio nos patamares, infelizmente, acima de R$6 tranquilamente. Tá? Do mesmo modo que se passar a reforma e gerar uma expectativa positiva e o mundo não tiver numa crise, provavelmente esse dólar é muito mais abaixo de 5 do que nos níveis atuais. Tá? Então, assim, como eu falei, tá binário o cenário. Ou o dólar deve subir bastante ou cair muito, depende de Brasília. A gente fala aqui, o pessoal que trabalha aqui no mercado, a gente está na mão deles, a verdade é essa. Algo sobre esse ponto, Rafa? Acho que o Paulo completou bem, Vitor. A gente está num cenário muito incerto ainda de curto prazo, né? O que gera essa turbulência e esses movimentos de preço muito agressivos. Você vê que a volatilidade do câmbio tá enorme ainda, principalmente comparado com os pares, né? Com as moedas pares. Então, é isso que o Paulo falou. A gente está dentro de um cenário binário, obviamente, que a gente, como brasileiro aqui, a gente espera que o governo ali, que isso seja apenas um ruído de eleição no Congresso, e passando esse ruído de eleição, a gente possa ter mares mais tranquilos aí para navegar, mas realmente desafiador, né? A gente tem um país basicamente, a gente tem juro real negativo, né? Que nem a gente teve ano passado. Quer dizer, o juro ele é menor que a inflação corrente. A gente tem uma dívida pública que explodiu e deve piorar agora, talvez no curto prazo, se liberarem mais um pedaço desse Corona Voucher aí por X meses, que seja. Então, assim, é um cenário desafiador para a equipe econômica que está sendo freado pelo lado político do governo. Se eles não desatarem esse nó, é difícil a gente ver um alívio nesse mercado, né? É por isso que também a curva de juros fica tensionada desse jeito, né? Paulo falou que ela está empinada, é justamente isso. E é o que a gente fala aqui, né, Rafa? O Brasil não perde a oportunidade de perder a oportunidade, né? E esse ano, final do ano, começo de ano, foi um exemplo típico, né? Enquanto todas as bolsas no mundo continuaram subindo, a nossa já começou a cair antes, né? O nosso câmbio já começou a ter a pior performance do mundo novamente, né? Então, vamos ver, né? Então, como o Rafa falou, como brasileiro, estamos de braços cruzados, com as figas dos dedos para eles passarem o que precisa para o país entrar nos trilhos de novo, né? Imagina um investidor estrangeiro querendo fazer um investimento no Brasil com essa volatilidade no câmbio. Se a pessoa trouxe o dinheiro no final de dezembro, já está perdendo 8%, né? Então, assim, vamos torcer aí para passarem as reformas. Aí, passando as reformas, eu tenho convicção que o Brasil vai surpreender para cima, né? Mas precisa passar. Bom, eu tinha combinado com o Rafael para a gente não se estender demais, porque acaba ficando cansativo. O papo foi extremamente legal e passou muito rápido. Mas eu queria, Rafael, antes da gente concluir, que você falasse, na verdade, bastante sobre o fundo, apresentasse para os nossos participantes, para os nossos amigos, clientes, um pouco a história do fundo de vocês,
Eu tenho acompanhado todas as lâminas e tenho visto que a rentabilidade, o desempenho do fundo vem entregando muito bem. Então, conta um pouco para nós, um pouco mais sobre o fundo. Apresenta o fundo para todos. Bom, vamos lá. Falando um pouco do fundo, agora esse é o momento jabá aí da nossa live. O KPR Diagrama... Não, agora vou caprichar. O KPR Diagrama Macro, FIC-FIM, é um fundo que está aí desde 2017, está no mercado. Como eu disse, é um fundo multimercado macro, né? E por ser um fundo multimercado macro, todas as teses de investimento, elas são o que a gente chama de top-down, né? Quer dizer, a gente olha primeiro o cenário macro global e depois vai descendo essas teses para o cenário local. E aqui a gente vai buscando assimetrias em basicamente 4 caixas de ativos ali que a gente olha, tá? Moedas, renda variável, renda fixa e commodities. Então, dentro dessas 4 classes de ativos que a gente está olhando todo dia, a gente tenta buscar as maiores assimetrias, né? Os melhores risco-retorno, aonde eu vou alocar o menor risco para ter um maior retorno no longo prazo, tá? O fundo, a gente tem um diferencial, acredito que o diferencial dele é justamente essa gestão de risco dele, que a gente consegue, e eu falo muito aí pelo Paulo, tá? Que é o time do Paulo, junto com o time do Raul, que fazem toda a gestão de risco. Eles têm uma maestria ali em conduzir o risco da melhor forma. A gente sempre pensa enquanto a gente vai perder em cada posição e não enquanto a gente vai ganhar em cada posição. Então, a gente é muito rígido nesse sistema, nessa condução das posições. E outra coisa também que eu acho que diferencia bastante o fundo dos pares é que a gente tem uma facilidade bastante grande, aí também o nosso time de gestão e o time de análise que faz parte aí dessa condução é na parte de renda variável, tá? Então o fundo realmente tem uma pegada de renda variável, a gente sempre gerou alfa com renda variável, né, com bolsa, e a gente gosta, a gente faz toda a nossa análise dentro de casa, então a gente tem ali um time de análise preparado aí para nos fornecer material necessário para a gente tentar verbalizar nossas teses aí dentro das cartas e dentro do que a gente vai investir. E o fundo vem entregando aí graças a Deus, a gente vem entregando um retorno muito bom aí para os cotistas, tá? O nosso fundo a gente tem como, não vou falar que é meta, porque a gente não tem meta para nada, né? Mas dentro da volatilidade que o fundo trabalha, a volatilidade é o quanto ele chacoalha ali, quanto ele se distancia das médias de retorno. A gente tenta entregar para o investidor e para o cotista CDI mais 5 a CDI mais 10 ao ano no longo prazo. O fundo vem entregando, tá? Ano passado a gente teve uma rentabilidade de 15,89, num ano que foi extremamente difícil para todos os gestores aí. O Paulo, para você ter uma ideia, ele usava rabo de cavalo, cabelo grande, tudo, e tá desse jeito agora. Você vê que vai envelhecendo. O Vitor, cabelo pretinho, tudo, e agora tá desse jeito. Então, quer dizer, o mercado judia mesmo, mas a gente consegue entregar, tá? Para quem quiser conhecer mais, pode acessar nosso site www.kpri.com.br, tem algumas informações ali. Pode mandar e-mail também para a gente, contato@kpri.com.br, que a gente fornece aí todas as informações adicionais do fundo. Rafael, só passando então, reforçando, porque tem uma pergunta aqui, qual a volatilidade do fundo? Só dar uma reforçada. A volatilidade do fundo, ela fica na casa dos 5,75 mais ou menos ao ano, tá? É uma janela de 20 dias anualizada. Tá bom. A outra que eu tenho aqui, na verdade, não é uma pergunta, parabenizando vocês pelo rating máximo na Morningstar, tá? 5 estrelas. Opa. Então, obrigado. A gente para vocês. Realmente a gente vem acompanhando aqui na Sétima o fundo. A gente está junto há bastante tempo e a gente acompanha o fundo de vocês e a gente vem observando. Então, você passou o contato, você deixa para eles através do e-mail. Tem algum telefone fixo da gestora que
pode passar, às vezes, para agilizar, para conversar com vocês? Claro. 011, a gente fica em São Paulo, 4307-2780. Show de bola. Mais algum comentário, Paulo? Mais algum comentário, Rafa? Gostaria de agradecer aí a oportunidade da Sétima e que estamos de portas abertas. Precisando da gente, quiser fazer outra live sobre cenários, quem sabe, talvez em fevereiro, né? Quem sabe a gente já tem um cenário mais claro aí de posicionamento do fundo. E estamos à disposição. Obrigado. E conte com a gente aí o que vocês precisarem. Rafael? Vamos lá, eu vou fazer só uma correção. Eu acho que eu falei 4307, 4302, 2780 é o telefone. Perfeito. Tá bom? E, Vitão, quero agradecer também desculpa, eu quero agradecer ao pessoal, a todo o time aí da Sétima. A gente acompanha o trabalho de vocês há bastante tempo. Eu acho que vocês vêm fazendo um trabalho aí espetacular aí para organizar a vida dos investidores, aconselhando as pessoas da melhor forma. Parabéns pelo trabalho de vocês, pelo crescimento de vocês. Eu acho que é muito importante isso principalmente para a pessoa física que está entrando agora nesse mundo dos investimentos aí, ter esse time da Sétima junto. Obrigado mesmo. Então, vamos... a gente da Sétima agradece. Agora, um jabazinho nosso. A gente realmente teve um ano em que a gente vem em um crescimento espetacular, muito trabalho, muito esforço, muita dedicação, mas sempre com parceiros como vocês por perto, e a gente vai continuar se ajudando por bastante tempo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Rafael. Obrigado a vocês que participaram. Feliz 2021 para todos aí, né? Obrigado a todos que participaram. Foi um prazer. Em breve voltaremos com mais um papo com outro gestor, tentando esclarecer, levar mais ideias. Mais uma vez, obrigado e boa noite para todos. Obrigado a vocês. Obrigado. Até logo, gente. Pessoal. Tchau. Obrigado. Um abraço. Tchau.